Canto pra São Benedito, que é um santo protetor. Canto pra São Benedito, que é um santo protetor. Protetor dos coreiros, das coreiras e do tambor. Protetor dos coreiros, das coreiras e do tambor. Canto pra São Benedito, que é um santo protetor. Canto pra São Benedito, que é um santo protetor. Protetor dos coreiros, ó coro. Das coreiras e do tambor. O protetor dos coreiros. Das coreiras e do tambor. O protetor é dos coreiros. Eu sou bigorna, sou coreiro, sou músico, sou professor de música, né, formado em música pela Universidade Federal do Maranhão e pesquisador do tambor de crioula. O tambor de crioula é uma manifestação afro-maranhense, atemporal, ela acontece o ano todo, pode acontecer também em qualquer lugar. O tambor de crioula não tem um lugar fixo para acontecer as rodas de tambor. Elas podem acontecer tanto numa calçada, numa esquina, numa praça, num teatro, ou dentro de um terreiro, né? Como é muito comum aqui em São Luís, ter grupos de tambor de crioula dentro dos terreiros. E muitos grupos de tambor de crioula, eles surgem a partir de promessas. E a partir dessas promessas, com o tempo, elas acabam deixando de ser questão só da promessa e começam a ter uma remuneração, né? Começam a se apresentar de forma remunerada. Aí já muda um pouco a questão do sentido do religioso e já vai para uma questão mais do comércio mesmo, do tambor de crioula. Assim como outras manifestações da cultura popular passaram por esse processo. O tambor de crioula, ele é patrimônio material, né? Desde 2004 começou o estudo de salvaguarda dele, né? E em 2007 ele virou patrimônio imaterial, né? Foi tombado. No dia 18 de junho é o Dia Nacional do Tambor de Crioula. O tambor de crioula ele é feito em louvor a São Benedito, que é o santo padroeiro do tambor de crioula, que no sincretismo religioso também é o verequete, né? Faz tambor para verequete, ou tambor para preto velho dentro dos terreiros. E são por vários motivos que se faz tambor de crioula. Se faz tambor de crioula por divertimento, quero fazer uma roda de tambor de crioula, vou junto aqui minha turma aqui na praça que eu vou fazer o tambor de crioula. Ou por uma questão mesmo religiosa, de pagamento de promessa, fazer uma promessa aqui para São Benedito, para um ente que está doente. Me pego com São Benedito, faço minha promessa e prometo colocar um tambor de crioula. Aí coloco o tambor, só que nessa coisa ele não deixa, ele acaba tendo também uma relação de divertimento, né? Porque no meio da promessa tu tá te divertindo e não só daquela coisa rígida, porque a religiosa tem que estar rígido, sério. Não, isso não acontece no tambor de crioula. O tambor de crioula, por mais que ele esteja numa questão extremamente religiosa, ele é divertimento também. E por mais que ele seja uma roda de canto de rua, ela acaba tendo uma questão religiosa também, por mais que não se tenha a imagem de São Benedito. Porque nem todas as rodas de tambor de crioula tem a imagem do São Benedito nas rodas de tambor. O tambor de crioula é uma manifestação que ela está presente o ano todo na festa do povo, né, maranhense. O tambor de crioula está no Divino Espírito Santo, seja para levantar um mastro, como o pai Euclides fazia na Casa Fonte Achante, né, já que não podia tocar tambor de mina para o levantamento do mastro, ele tocava tambor de crioula. Ou como se faz em morte de Bumba Meu Boi. O boi morreu, depois rola uma rodada de tambor de crioula e o tambor vai até mais horas. E o tambor de crioula, ele é uma linguagem, né? A música é uma linguagem universal, né? Os cantadores, eles conseguem contar, né? Compartilhar o seu dia a dia, falar como foi seu dia a dia, conseguem falar como é o modo de vida deles, se eles vivem são pescadores, eles cantam para sereia e cantam para peixe e falam que mergulharam aqui e pararam não sei onde e falam que são bons de rima. Então tem vários temas as toadas. E desses temas eles fazem toada para mulher, fazem toada para menino, fazem toada de desafio mesmo. E dependendo de cada lugar, o tambor de crioula ele vai mudar. Assim como do Bumba Meu Boi, o tambor de crioula tem sotaques também. E esses sotaques eles mudam, eles variam. Geralmente,
Os grupos de tambor de crioula, eles têm uma relação muito familiar, muito comunitária, né? Exemplo, tem um grupo de tambor de crioula em tal lugar. Nesse lugar, vê uma pessoa que é líder, e essa pessoa vai meio que tomar conta do tambor de crioula. E nisso tem uma relação também da questão da vinda de muitas pessoas do interior para cá, onde esse grupo se reúne em um lugar e nesse lugar outras pessoas vêm, já se reúnem nesse mesmo lugar, geralmente tem um parentesco. É muito comum nos grupos de tambor de crioula ter um parentesco entre os participantes, né? E o que acontece? Quando essa pessoa vem do interior, ela traz consigo a sua maneira de tocar, a sua maneira de fazer o tambor de crioula, de cantar e tudo. E mistura com o que tem aqui e a partir daí tem um sotaque. Exemplo disso, o tambor de crioula que é tocado na Liberdade, não é o mesmo tambor de crioula que, por exemplo, no Onça nós tocamos. Nosso tambor de crioula é um tambor de crioula que é do centro, então muita gente caminha e a gente acaba pegando um pouquinho de cada coisa. E a gente também caminha em várias outras rodas de tambor. Isso aí faz com que o tambor de crioula tenha sotaques. E quem é do tambor de crioula, ele consegue perceber como cada tocador toca. Ele vê assim, rapaz, esse tocador aqui ele parece ser de tal lugar porque ele toca assim. Então, no tambor de crioula a gente consegue perceber isso a partir da vivência que a gente vai tendo nas nossas rodas e nas rodas de outras rodas de tambor de crioula. O tambor ele é feito de várias maneiras, né? Tem a questão da madeira. A questão da madeira, ela não é retirada de qualquer jeito, ela é retirada, tem a questão das fases da lua, tem lá a lua certa, né, para tirar, né, que é quando a seiva sobe ou quando a seiva tá baixa, tem que ver direitinho quando é que tá a hora boa para tirar. E se faz de vários tipos, né, de piquiá, soró, de cajueiro brabo, de abacateiro, pau d'arco, de cedro. Então, tem vários tipos de madeira para fazer tambor de crioula. E cada madeira dá um som diferente. Cada madeira é um processo, cada tambor é um processo. Ele varia muito o som. Então, não tem um segredo. Vou deixar o tambor por tanto tempo que ele vai afinar. Depende do tronco, depende do couro, depende do corpo do tambor, que hoje em dia também é usado de PVC, né? E o tambor, ele é percutido, né? Ele é coberto com couro de vaca ou couro de veado também, né? Mas se usa outros tipos de couro também para cobrir, mas isso aí depende muito de lugar para lugar. Muitas crianças não têm acesso ao tambor de crioula, nem todo mundo tem acesso a uma roda de tambor de crioula, nem toda a comunidade tem acesso a uma roda de tambor de crioula, apesar do tambor de crioula estar presente em boa parte das comunidades da cidade, né, de São Luís. Então é importante levar o tambor de crioula para a escola. Tem a Lei 10.639, que ela fala, né, sobre a obrigatoriedade do ensino de literatura, de história, de cultura afro-brasileira nas escolas. Então, a gente já tem uma lei que torna isso possível, que obriga isso. Então, o que nos falta para levar o tambor de crioula para dentro da sala de aula? No tambor de crioula, tu vai trabalhar música, tu vai trabalhar dança, vai estar trabalhando a flexibilidade, a desenvoltura, a noção de lateralidade, tudo isso dentro do tambor de crioula. Vai estar trabalhando o cântico popular, né? Vai estar trabalhando poesia, porque o tambor de crioula é poesia. Não tem rima que não seja poesia. A música do tambor de crioula é poesia pura. A música do tambor de crioula, ela é uma poesia cotidiana, do coreiro, da coreira. Então o coreiro, ele vai estar aqui cantando o dia a dia dele. Ele é falado, não adianta eu escrever uma partitura sobre tambor de crioula e dar para um cara percussionista, sei lá, americano. Um percussionista, não vou longe, um percussionista baiano. Eu falo da Bahia porque o Bahia é um estado majoritariamente de pretos também, né? E não vai rolar, não é, porque o tambor de crioula ele tem aquela coisa dele, né, que não cabe dentro da partitura. A música afro, ela não cabe dentro de uma partitura, a partitura é limitada. O meu nome é Maria da Graça Ferreira Torres. Eu sou considerada dos Cara de Onça, fábrica de arte, como o motor da fábrica. Eu estou aqui para falar da nossa religião, do São Benedito, como ele faz parte do tambor de crioula, que todas as entidades têm o São Benedito na mesa e os tambores do lado. Então o santo, ele faz parte de muita, não só dos tambores de crioula, mas de outras devoções.
ele sempre está presente, porque ele é considerado o santo que faz muitos milagres. Muitos dos negros nas senzalas sentiam dores e mais dores, então se apegava a São Benedito. E nessa apegação de São Benedito, eles invocavam o santo e o santo melhorava aquelas dores, aquelas feridas que eles apanhavam. E então começou o tambor de crioula, que eles melhoravam, aí os negros iam tocar e as negras iam dançar. Então é um santo muito importante no tambor de crioula. Não só no tambor de crioula, mas na vida de todas as pessoas que têm devoção com ele, que acredita na religião que nós frequentamos, que é o católico, é o axé. Então São Benedito, nessa religião, ele é considerado no axé como verequete. Muita gente questiona por que as coreiras saem com o santo na mão e saem rodando com o santo. Porque faz parte do ritual do tambor de crioula. E o santo, ele vivia na congregação dos frades. E ele se tornou frade também porque ele era muito católico. E passaram ele para a cozinha. Por isso que no cântico dele fala que São Benedito foi um bom cozinheiro. Porque ele fazia as comidas, preparava aquelas comidas, botava nas marmitas e levava para os pobres. Preparava as comidas, o pão e distribuía para os pobres, para os doentes que viviam isolados e para as pessoas que viviam sofrendo dentro das senzalas. Então ele era esse santo que tinha dó de todas as pessoas doentes, as pessoas que viviam muito pobres, que não tinham condição de comida. Ele fazia as comidas para distribuir para os pobres. Então por isso que ele hoje é considerado na nossa cultura, que a gente canta o hino dele como um bom cozinheiro. O tambor dos onças começou no Portinho, através de uma pessoa que já se foi. O nome dele era Humberto Jorge Melo Silva. Ele, como eu não tenho vergonha de dizer, meu filho vivia numa vida muito difícil e ele resgatou meu filho. Porque meu filho sabia tocar o tambor de crioula, tinha muita instrução com a cultura do tambor. Não só do tambor, mas do touro, do batuque. E ele levou meu filho lá para a associação, que era só pessoas idosas. E era só ele de novo no meio deles. E meu filho levou o tambor para lá. Pedi as aparelhas do tambor do Sindicato dos Arrumadores, que ficou parado, e eles emprestavam com bom agrado para nós. Começou lá na Flor do Samba, numa domingueira. Só quem dançava era a coreira Carlane e dois rapazes que vestiam a saia, que era o Júnior e o Marcelo, e uma cachorra que acompanhava o Júnior. E começava lá a estar rodando, a cachorra, eles dançavam e a cachorra rodando. Então, era só essas pessoas. Depois que começaram a gostar, é que foi chegando outras meninas e nós começamos a ensinar elas, eu com a Carlane, que a Carlane já tinha uma prática, e foi juntando as pessoas, aí foi chegando as pessoas. Foi que ele com a ideia do meu filho e ele com a boa vontade, perguntou para ele: quanto é para fazer uma parelha de tambor para os onças? Aí meu filho correu atrás, foi perguntar, e quem preparou o nosso primeiro tambor foi Barrabás. Na comunidade, os adolescentes não queriam nem saber, não tinha era raiva. Quando a gente tocava no assunto, dizia que era macumba. E meu filho chegava: não é assim, vocês estão fazendo pensamento distorcido. Isso aí é uma coisa de cultura, não tem nada a ver, que axé é uma coisa e o tambor é outra.
Aí foi que eles foram chegando, pegando gosto, e hoje nós estamos aí com as crianças, os adolescentes e adultos também, que passaram a abraçar e gostar. Porque antigamente vinha, era pessoas de fora para nos auxiliar, mas hoje nós já temos nossos próprios coreiros, nossas coreiras da comunidade. Vem pessoas de fora porque gostam e a gente abraça quem chega para nos auxiliar. Então eu vou estar nos onça até quando Deus quiser. Meu nome é Carlane, eu sou coreira e coordenadora do Tambor dos Onça. É gratificante ensinar essas criançadas hoje em dia, que da forma do que eu aprendi, hoje em dia estou passando para elas. Então, para mim, eu tenho orgulho da qual que eu faço, do que eu gosto, que é o tambor de crioula. Então, para mim, se torna muito mais gratificante, fico feliz ver o desempenho delas em aprender, em dançar, da forma como entra na roda, da forma como sai, do gingado, do bailado. Então, em si, o tambor de crioula não é só dança, em si, várias coisas, como a forma de dançar, a forma de entrar, a forma da pungada, da coreira, a forma do bailado, dentro e fora da roda. Todo tambor se inicia com a coreira entrando na roda, se apresentando por a parelha e os coreiros com São Benedito na mão. A coreira inicia no tambor do crivador e diante passando pelo meião. Na sequência passa pelo tambor grande, roda bailando, roda na saia e rodando. Em seguida vem outra coreira, pela mesma sequência, pelo crivador, pelo meião e passando pela frente do tambor grande. As duas rodando, bailando e na pungada. Então vamos mostrar a retirada do tambor com a coreira com o tambor grande. Meu nome é José Domingos Lindoso Filho, conhecido como José Preguinho dentro da comunidade do Desterro, nascido e criado. Estou aqui para falar um pouco da didática do tambor de crioula que eu tive com vários mestres que me ensinaram um pouco da essência do tambor de crioula para eu poder levar essa essência para dentro da minha comunidade. Então eu procurei criar o próprio tambor da comunidade, que foi em si criado dentro da instituição Associação Cultural Os Caras de Onça. Mas além de ser esse nome, era chamado Os Caras de Onça, que foi dado pelo que Deus a tem, ele não reside mais no meio da gente, chamado o Jorge Humberto. Ele foi o fundador e criador dos Caras de Onça. Então eu procurei me aprofundar mais no tambor de crioula, apesar de eu não ser só oficineiro do tambor de crioula, mas também sou instrutor também de percussão em geral, que é instrumentos de escola de samba, do bumbabô, ritmo maranhense, do Divino Espírito Santo. Então eu aprendi muito sobre isso. E hoje eu tenho o prazer de passar tudo que eu aprendi, esse ensinamento com os mais velhos, é gratificante.
porque hoje eu tenho uma turma que em si a gente criamos o Tambor dos Onça, que foi criado dentro dos Carás de Onça, que hoje é a Associação Cultural Os Carás de Onça, Fábrica de Artes. É um prazer imenso trabalhar com essa criança, dando a didática do ensinamento como a gente tem no cantar, no coro, no tambor grande, no meião, no crivador. Todo aquele ensinamento que eu tive com esses mestres que me ensinaram muito, eu tenho prazer de passar para essa juventude, porque é uma maneira de eles não estar com pensamentos ruins. Como eu sempre falo para eles, nunca cometa o mesmo erro que eu cometi há 20 anos da minha vida lá atrás. E sou grato pelo fundador e criador dos Carás de Onça, que Deus tenha um bom lugar, e me ensinou isso. Como eu tinha esse dom, ele passou a dizer assim: pá, tu gosta, tu quer, então eu vou procurar invertir, comprar as aparelhas, os instrumentos de escola de samba, e tu vai começar a envolver essa criançada dentro dos Carás de Onça. A comunidade não gostava muito. Os jovens da minha comunidade não era muito chegado no tambor de crioula. Eu já vinha de uma geração, porque o pai da minha mãe, que era o meu avô, ele era cantador de tambor, ele era tambozeiro, ele era de dentro do Sindicato dos Arrumadores, então já vem no sangue essa didática, esse axé que a gente tem com o tambor de crioula, com a mina, com o Divino Espírito Santo. Tudo rege uma religião de respeito, de carinho. Então, para mim é maravilhoso tudo que eu aprendi, passar por esses jovens, para a criançada, adultos também participam comigo, idosos, porque tem idosos que também participam no meu trabalho do tambor de crioula, que toca, que também já é de uma geração também de tambozeiros. Então, para mim é gratificante. O Barrabás mesmo dizia para mim: Preguinho, tu tem que fazer a tua comunidade gostar, porque em si, como ainda a minha comunidade não gostava, eu tinha que falar com amigos meus lá fora, como o mestre Cascão, o Manel, o Foca, o Ivan, o mestre mesmo Barrabás, que vinha para me ajudar e eu fazer a criançada, a juventude da minha comunidade olhar, observar, sentir a vibração de um tambor grande, de um meião, de um crivador, de uma matraca, de um coro, de um cantar. Então eles foram começando a ir para os Carás de Onça, lá onde a gente tem a nossa associação, e assim eu comecei a fazer as oficinas. Desde 2010 para cá eu tenho tudo registrado, graças a Deus, as oficinas que a gente vinha fazendo de tambor de crioula, de instrumento de escola de samba, do bumba boi, a gente tem todo esse registro. E a gente veio voltando essa retomada agora de oficina, mas com todo o cuidado possível com nossas crianças, com nossos adolescentes, cada qual com sua máscara, com seu álcool gel em mão, para a gente estar higienizando a mão. Toda a regra que tem da saúde, a gente está usando dentro da nossa instituição. E eu venho mantendo as oficinas, dia de segunda, tambor de crioula, na quarta-feira a gente tem de pandeirões, aí a gente tem também na sexta-feira a oficina de instrumento de escola de samba e outros a mais. A gente rege diversas coisas, a roda de capoeira, a gente tem o reforço escolar, a gente tem as ações sociais que a gente faz. Então, para participar das oficinas, de todo o trabalho que a gente mantém dentro da instituição, tem que se dedicar nos estudos, porque aí eles vão ter uma formação, vão crescer com aquilo, vão passar para outras crianças que vão vir também participar, de saber, não, eu estou no projeto, estou no trabalho, mas eu estudo, eu chego do colégio, eu não jogo minha bolsa, eu vou lá dar menos uma revisão, pelo menos de 30, 40, 50 minutos, aí de noite, 6h30, 7 horas, tomo um banho, aí eu vou para a oficina de mestre Preguinho. A didática que eu dou para eles no dia a dia da oficina vem com
com aquela situação toda que eu aprendi, em ter o respeito, a postura de sentar no meião, de sentar no crivador, de saber pegar uma cinta para laçar o tambor grande, para poder arriar o tambor grande, saber que não vai poder passar muita cinta acima do rins para não prejudicar, ele tem que ficar um pouco inclinado para ele ficar com a postura dele certa, de ombro, coluna, tudo certinho. Então eles acham legal, eles acham maravilhoso, tudo que eu aprendi lá com os mestres, e eu passo para eles. E cada dia mais eu aprendo com eles também, porque a gente também aprende com eles. É um toque que eles criam, eu vou lá, massa, esse toque que tu fez aí é o além daquele que eu te passei, então isso aí já é maravilhoso. Tu tá dando um passo a mais do que a gente começamos a fazer. A didática que a gente começa mantendo as nossas oficinas dentro da nossa instituição, Associação Cultural Os Caras de Onça, a gente compõe pela pareia. A pareia que a gente diz aqui, eu vou começar pelo crivador, lá. O crivador, aqui o meião e o tambor grande. São compostos pelos 3 coreiros e temos aqui também o matraqueiro, que vai estar aqui com 2 pedaços de madeira para fazer todo aquele ritmo. Então essa didática que a gente mantém de oficinas dentro da nossa instituição, é tudo aquilo que eu aprendi lá atrás com os mestres, eu tento passar essa didática para eles com humildade, com carinho e com respeito também ao nosso santo São Benedito. Então a gente tem todo um diálogo com cada instrumento desse, que é composto por madeira, com couro e ele só é tocado depois que ele pega toda a afinação da fogueira, porque em si a gente faz todo aquele processo de axé primeiramente com a fogueira, depois a gente coloca os tambores para esquentar, porque se não esquentar ele não tem som, ele só contém som quando a gente bota ele para esquentar. Então nas nossas oficinas a gente sempre tem a postura, como aqui está sentado no meião o coreiro Daniel, que começou também nas oficinas, hoje já está aí um coreiro formado também. Também temos ali no crivador, ele dá outros nomes também, criva-criva, pereré. Da mesma forma o meião, ele dá outros nomes também, chamado como meião, puxador. Composto também pelo tambor grande, chamado também como solador. É um instrumento também que ele é tocado de diversas formas, entendeu? Cada um tem um gênio de tocar ele, cada um tem uma maneira de tocar, mas também tocando ele junto no bailar da coreira, que é dar daquela punga. Quando a coreira dá a punga, o coreiro também tem que dar a punga no tambor. Então foi dessa forma que eu aprendi e eu passo para eles. No meião aqui a gente mantém sempre a postura de a coluna reta, saber usar os pés no pé do tambor, para ele não ir para frente nem para trás, ele ficar centralizado. E a gente começar a fazer a puxada do meião. Por quê? O meião, ele é o tambor principal da pareia. Só começa o tambor a partir do momento que o cantador, o mestre, dá a pitada, que ele vai começar a fazer a cantoria. Aí é que o meião vai fazer todo o compasso. Todo o compasso que eu digo, tirando o som do grave para o agudo. O grave que eu digo é o pum, e o agudo que é o pum-tá, pum-tá-pum, pum-tá-pum, pum-tá-pum. Como a gente vai fazer a demonstração agora aqui com o Daniel fazendo todo o compasso, para demonstrar um pouquinho como que a gente trabalha em cima do meião. E a gente vamos para o seguinte, que é o crivador, que para muitos coreiros
acha o instrumento mais difícil que complementa o tambor de crioula, para muitos coreiros. Acha assim, o crivador ele é mais difícil. O porquê ele é mais difícil? Porque ele já entra no contratempo do meião. Ele já entra no contratempo do meião. Se o meião tá aqui, pum, tá, pum, o crivador já vai fazer catacapum. É como se fosse uma cavalaria. Catacatum. O meião dá a pulsada, pum, capum, capum, aí já entra o crivador. Em cima do meião, já entra o crivador fazendo toda aquela ritmia como se fosse uma cavalaria, no contratempo do meião. Se o meião puxa, pum, capum, capum, o crivador vai fazer catacatum, 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 catacatum. Então a gente vamos fazer uma demonstração com o nosso coreiro Rafael, que também foi formado também pelo Tambor dos Onça na nossa fábrica de artes. É isso aí, então foi a demonstração do crivador, que para muitos coreiros é um instrumento mais difícil porque ele entra no contratempo do meião. O tambor grande, que é um instrumento que ele tem várias variações, ele é usado também com uma punga através do balar da coreira, quando a coreira passa pelo crivador, vem para o meião e ela vem aqui para dançar na frente do tambor grande. Então, na frente do tambor grande é feito todo aquele ritual da coreira com o tocador do tambor, que ele sim vai entrar numa ritmia com a coreira, em uma sincronia dela pungar e ele fazer a punga no tambor. Mas o tambor grande, ele só pode ser tocado a partir do momento que o meião deu o compasse, o crivador deu o compasse, depois é que ele entra. E o Maurício vai fazer essa didática agora, que foi um coreiro também formado pela casa. Ele vai fazer o laço que tem que ser feito, primeiramente. Ele está pegando aqui a cinta, que é chamada. Muitos usam corda, muitos usam às vezes a saia da coreira. Uso cinta também. Então ele vai fazer toda a amarração, primeiramente, como é feito o nó dado. Apertar para justamente ele posicionar na cintura dele e não deixar o tambor cair nos pés da coreira. Então ele vai arriar agora o tambor, vai deixar na posição que ele tem que ser feito e ser tocado. Então foi aí mostrado um pouquinho do tambor grande com o coreiro Maurício, que foi formado também pelos caras de onça. E em si, só pode iniciar a matraca, que estamos aqui com o matraqueiro Tiago, também formado pelo Associação Cultural Os Caras de Onça, da forma que eu falei, meião, crivador, tambor grande, aí que a matraca ela tem que entrar. A matraca é formada por 2 pedaços de madeira, que também é tocado pelo coreiro. Então o Tiago, coreiro formado pela casa, vai mostrar um pouco como é tocado um pouco da matraca feito, batido num tambor grande. Então foi aí mostrado um pouco da oficina e da didática que a gente mantém com respeito ao tambor de crioula, como é feito por aparelhas, e essa didática que a gente mantém dentro da nossa instituição, os Caras de Onça, passando para essa juventude, para os adolescentes, essa cultura maravilhosa e boa que a gente mantém. Quando passa um menino, que é um santo protetor, protetor é dos coreiros, é costureiro.
Ô, toca aqui, toca meu mano. Ô, deixa nós balançar. Ô, coreiro manda coreira. Ô, coreiros que vão lungar. Ô, o meu amigo é bom. Ô, meu amigo deste lugar. Eu vou mandando, eu vou mandando. Eu vou mandando pra boiar. Mas eu mandei chamar coreiro. Mas eu mandei chamar de lá. Mas eu mandei chamar coreira. Opa, coreira vim baiar. É na fábrica de arte, só o que eu ouço falar. É na fábrica de arte, só o que eu ouço falar. Esse é os caras de onça, é couro. Ai, mas esse é os caras de onça. Eu dizia com minha amiga, ô tio B que tá de lá. Mas eu dizia pra minha mulher, ô José que balançar. Ô, eu tô com meus cunhados, ô cunho chega pra cá. Mas eu dizia pra Pietro, ô Pietro que vai tocar. Eu vou mandando a retirada, ô minha sogra vai me olhar. E adeus, 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 eu já vou embora, adeus. Quero ouvir. Ai, vambora. E adeus, tambor dos onça. Adeus, eu já vou embora, adeus. E adeus, minhas coreiras. Adeus, eu já vou embora, adeus. E ô cerro, cerro, serra, serrador. E ô cerro, cerro, serra, serrador. Ô, eu vou, é só me embora, Jesus que me mandou. Ô, esse couro tá bonito, do morro deste tambor. Ô, Coreira, Rodolfo Santo, Benedito que mandou. E adeus, minha turma. Adeus, eu já vou embora, adeus. Eu vou saindo.